Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Política com K, canal 10, Cabo Frio TV, em todas as mídias sociais. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua participação, sua sugestão de pauta. E o Política com K, cumprindo a sua tarefa de orientar você para que você, eleitor, no dia da eleição, consiga decidir em todos os candidatos a prefeito de Armação dos Búzios, que nós já tivemos uma edição especial, e agora com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. Hoje recebendo aqui o professor Roberto Povas, registrado lá no TSE com o professor Betinho, do PSOL, número 50. Professor, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite do Política. A partir de agora, a partir da primeira pergunta, o senhor tem 20 minutos para expor o seu plano de governo, as suas ideias, os seus projetos, o que o senhor e o seu partido pretendem fazer, assim, caso eleito, né, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Primeira pergunta, professor, quem é o professor Betinho? Você pode conversar com aquela câmera aí. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Valmor. Obrigado pelo espaço, né, que para nós é bastante importante, né? Bem, eu sou professor aposentado do município de Cabo Frio e do Estado. E ainda leciono na Ferlagos, né? Sou professor da Ferlagos, ainda atuando. Essa questão da escolha, né? O nosso partido, ele escolhe o candidato, né? Eu fui escolhido pelos parceiros para representar o PSOL nessa campanha. Bem, só lembrando que o PSOL, desde 2008, apresenta candidatura própria, né? E não seria diferente agora em 2020. Mas eu fui escolhido pelos parceiros, né? Pelos companheiros de partido, e estou aqui para cumprir essa tarefa, né? Professor Betinho, por que o senhor quer ser prefeito de Cabo Frio? Bem, o PSOL, diferentemente dos grupos políticos que hoje atuam na cidade, né, que pela cultura da polarização estão disputando aí, dizem que nós não estamos, mas nós estamos apresentando uma proposta alternativa, né? Nós somos uma proposta apresentamos uma proposta totalmente diferente dessas que estão aí, né? Uma referendada pelo governo de traços fascistas do governo federal, né? E a outra que acompanhou o grupo de Cabral até que ele foi preso, né? Ficaram até com pesão ainda um tempo. Então, nós somos uma alternativa a essas duas propostas que a gente vê hoje aí em Cabo Frio. Professor, as pessoas estão comentando nas mídias sociais e os candidatos têm passado aqui pelo Política dizendo o seguinte, que pretende fazer um governo humanizado. E como é que seria isso na sua plataforma de governo? Como é que seria um governo humanizado? Como é que o pessoal enxerga isso? Vamos, a nossa proposta, né, é administrar junto com os sindicatos, conselhos e associações, mudando um pouquinho a forma de compor esses conselhos, não é isso? Porque o que a gente vê hoje é que a prefeitura, embora o conselho seja paritário, a prefeitura sempre tem maioria. Então, nós não queremos que isso aconteça num possível governo do PSOL. Nós queremos a participação popular, né? Orçamento participativo, mas não é um pedacinho do orçamento, é no orçamento todo, tá? A gente quer administrar para as pessoas que necessitam mais do Estado, tá? Então, a gente conta, evidentemente, com todos os empresários de Cabo Frio, com todas as pessoas que possam trazer recursos para a municipalidade, né? Mas o nosso objetivo é educação de qualidade, saúde de qualidade para todos. Quando o senhor fala em educação de qualidade, o senhor como professor de matemática, como é que o senhor enxerga na sua plataforma de governo essa educação que ela seja alinhada, já que nós temos mais de 230 mil habitantes, como é que é a educação em Cabo Frio? Bem, eu comecei a lecionar em 1984 e já aposentei há um tempo, mas eu percebo que as coisas não mudaram muito de 84 até hoje, né? Muitas coisas acontecem na escola por iniciativa de professores. Eu, por exemplo, busquei fazer um mestrado
né? Fiz o mestrado em Educação Matemática para aprimorar a minha prática, né? Fiz propostas dentro das escolas. Eu trabalhei no Rui Barbosa, que é uma escola bastante à frente, né, de tudo que a gente vê aí em educação. Não é a melhor escola do mundo, né? Longe disso, até porque faltam espaços, como, por exemplo, laboratório de informática, né, o laboratório de biologia, de química. O que a gente tem, o que a gente conseguiu no Rui Barbosa foi muito pouco, né? Isso por parte do governo municipal, todos, sem exceção. Aliás, todos eles, sem exceção, de 84 até hoje, tentaram entregar o Rui Barbosa para o Estado, né? E eu sempre estive nessa luta contrária, evidentemente, né? Eu já venho militando na esquerda desde 87, estou nessa luta, né? Não faço isso de 4 em 4 anos, como muitas fazem, né? Que hoje se apresentam aí como defensores, são inimigos do fascismo, mas só aparece de 4 em 4 anos. A gente não. A gente já vem fazendo essa política, né, contrária a esse tipo de atividade desde 87. Né? A gente faz ano a ano. Mas é mais ou menos isso. Professor, um outro ponto sensível, em todo o Brasil, claro que Cabo Frio não é diferente, saúde. Qual o seu projeto de governo para resolver a saúde de Cabo Frio? Bem, Valmor, a questão da saúde é bastante complexa, mas a gente entende que nós temos que atuar na área da prevenção, não é isso? Aumentar o número de grupos de médicos de família para evitar que a pessoa, né, precise de tratamento. É claro que não podemos virar as costas para as pessoas que precisam agora de tratamento. Então, a nossa proposta é fazer com que a saúde seja mais rápida, possa atender as pessoas em tempo real, né? E não esse negócio de marcar consulta daqui para 3 meses, 10 meses, operações que não acontecem, né? Nós temos que acabar com isso. Então, nós vamos olhar com bastante atenção esse fato. Tem uma notícia, né, que até eu falei lá no debate, o mandato do Glauber Braga, né, destinou para o ano que vem R$1 milhão para a recuperação da CTI neonatal do Hospital da Mulher, né, visando o retorno do parto natural, né? Então, a gente vai trabalhar sempre nesse sentido, né? Educação para todos, de qualidade. Não pode ser diferente. Professor, um dos pilares da economia da região, claro, em Cabo Frio, que é a maior cidade da região, é turismo. Qual é o projeto do senhor e da sua equipe, caso o senhor seja eleito a partir de 1º de janeiro, para incentivar um turismo de qualidade? Vamos, essa questão do turismo, né, eu já vim falando há algum tempo, nós temos que mudar o jeito de fazer turismo em Cabo Frio, né? Nós temos que sentar com as pessoas do ramo, né, e construir um projeto que não existe, até hoje eu desconheço um projeto efetivo de turismo em Cabo Frio, né? Conversei com alguns hoteleiros já, e inclusive, né, um deles disse que já várias vezes eles apresentaram aos diversos prefeitos projetos nessa área e que não foram colocados em prática, né? Nós pretendemos tratar o turismo como, que é a nossa vocação, como a indústria que vai trazer recursos para Cabo Frio. Não só o turismo, mas também a pesca, né? Eu fiz uma live com os pescadores artesanais e a gente ouviu deles aí que o nosso pescado, por exemplo, que chega em Cabo Frio, ele é mandado para Niterói, porque os atravessadores já estão aqui esperando, né? E outra coisa, e os preços são horríveis, né? Então, nós pretendemos, junto com a agricultura familiar, né, colocar a pesca também para que a prefeitura possa comprar, né, essa produção
e colocar na merenda das crianças, né? Nos hospitais e por aí, para manter um preço razoável para que essas pessoas, tanto os agricultores quanto os pescadores, né, possam ter renda o ano todo. Professor, o senhor tocou em um assunto sensível, da pesca, da agricultura familiar, do próprio desenvolvimento do turismo, mas não se faz turismo de qualidade sem preservação de meio ambiente. E também como controlar as invasões que acontecem a cada dia. Valmor, essa aí é uma questão bastante importante, até porque, numa das propagandas que eu fiz, né, eu coloco lá que nós temos que explorar os nossos patrimônios históricos, né, e também os ambientais com sustentabilidade. A proteção do meio ambiente é muito importante para nós. Cabo Frio é uma cidade sem árvores, não é? Nossa praça, você não consegue ficar na praça à tarde, não é? Sem ser num determinado banquinho que tem uma sombra, porque é um calor infernal. A praça, que quando eu nasci em Cabo Frio, não é isso? Quando eu era criança, eu visitava aquela praça ali, porque eu morava na Raul Veiga, não é? Com bastante frequência, e tinha muita árvore, muita sombra. Hoje, Cabo Frio é uma cidade que não tem árvores, né? E as árvores que estão plantando aí não são nativas, vêm de fora. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Até porque uma das nossas propostas, não é recuperar a Praia do Siqueira, não é recuperar lá o Rio São João, em Tamoios, porque essas áreas preservadas, não é, elas vão trazer, sim, um turista para Cabo Frio. E nós pretendemos expandir isso tudo. Por exemplo, o turismo náutico, o turismo de negócios. Eu, por exemplo, foi falado do centro de convenções. Eu já ouço falar no centro de convenções desde a década de 80. Tem até maquetes que foram produzidas aí em outros governos, não é isso? A gente viu, levaram lá no Rui Barbosa para mostrar. São coisas assim fascinantes, mas que nunca foi feita, né? Então, a gente pretende, eu sei que esse ano, né, o ano de 2021, será um ano difícil, né? A pandemia atrapalhou, mas não só Cabo Frio, mas o mundo todo, né? Mas a gente tem como, com muito trabalho e respeito ao dinheiro público, recuperar economicamente Cabo Frio. E o Leandro, né, que foi o nosso candidato a prefeito em 2018, na suplementar, que é administrador e professor, né, da universidade e tem um curso de contabilidade, é um sujeito que vai, né, nos ajudar a recuperar essa cidade. Ele sempre diz, nós temos que melhorar a nossa arrecadação e gastar bem. E é isso que a gente vai fazer. Cuidado com o dinheiro que é do povo. Professor, não se faz preservação de meio ambiente, nem um turismo de qualidade, sem segurança pública. O Estado diz que a segurança pública é dever do Estado, mas também uma responsabilidade dos prefeitos. Caso o senhor seja eleito, qual o seu projeto para a segurança pública e guarda municipal? Bem, a gente entende que a guarda municipal pode, sim, auxiliar na segurança pública. Eu sou contrário a armar a guarda, não é? Eu penso que nós podemos ajudar de uma outra forma. Por exemplo, a cidade hoje está com pouca iluminação, né? A rua José Bonifácio, onde mora a minha sogra, a lâmpada da prefeitura ali, pública, de frente da casa dela, já está queimada há umas 3 semanas. Ela liga para tudo quanto é lugar, a gente tenta resolver e não consegue. É em frente à casa do seu Célio Guimarães, né? A minha sogra mora ali. E está lá, está tudo apagado. Eu mesmo moro na Rui Barbosa, né? Fui assaltado logo no início da pré-campanha, né? Em frente da minha casa. Por quê? Falta de iluminação, né? Tudo às escuras. Eu estava descendo com um companheiro, né, da minha casa, eu moro em cima de uma lanchonete. Eu desci, abri a porta, ele já estava indo embora, chega um sujeito de bicicleta, rendeu nós dois, né, me fez subir na minha casa, né, para poder pegar dinheiro, pegar as coisas, desceu e ninguém viu.
Por quê? É tudo escuro. Não é? Então é assim, a Guarda Municipal bem preparada, não é? Bem preparada, equipada, Cabo Frio com câmeras para monitoramento, pode ajudar muito a Polícia Estadual, né? A Polícia Militar e Civil, a tomar conta do nosso município. Mas eu sou contra armar a Guarda Municipal. Né? A gente pode armar de outras formas. Candidato, se discute muito em governo técnico e em governo com parceiros políticos. Qual o seu projeto, caso o senhor seja eleito? Será um governo mais técnico, mais parceiros políticos? Como é que o senhor enxerga isso? Bem, eu sei que parece até que a gente vive no looping, não é? Todo ano as pessoas falam algumas coisas e as coisas vão se repetindo, sempre da mesma forma. Bem, a gente vai colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós temos no PSOL, né, tanto como filiados como simpatizantes, pessoas com capacidades de gerir o município. No PSOL não existe a possibilidade de empregar parente, amigo, né, e nem, por exemplo, como você falou aí, políticos. Né? A gente não vai colocar ninguém que tenha servido a governo algum em Cabo Frio, porque fica parecendo que só essas pessoas têm capacidade de gerir. Né? Olha, as pessoas que nunca administraram, porque falam também dessa questão da experiência, não é? A gente tem exemplo, aqui em Cabo Frio mesmo, de prefeitos que foram muito bem no primeiro mandato, quando não tinha experiência, e foi terrivelmente ruim no segundo mandato, quando já tinha essa experiência. Não é? Então, isso não quer dizer nada. A gente aprende fazendo. Não é? E nós temos pessoas aqui capacitadas para isso. Olha, o projeto do Glauber, né, da CTI neonatal, já está destinado R$1 milhão, mas tem que ter o projeto. Se o próximo prefeito que assumir a prefeitura não cumprir com o que é determinado para que essa verba chegue, a verba não vem. Então, o que a gente precisa de pessoas com competência para realizar, né, o que já está planejado e também para planejar o que vai ser feito. O pessoal tem algum projeto de cultura, caso o pessoal assuma a partir do dia 1º? Olha só, a gente, na educação, a gente fala da educação integral. E hoje, não é, a gente sabe que não dá para preparar todas as escolas, né, para que funcione dessa forma. Então, o que a gente pretende? A gente pretende fortalecer a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, que junto com a educação vá conseguir promover a educação integral. Né? Então, a gente aposta muito na questão da cultura. Né? A gente tem, como simpatizantes e filiados, muita gente da cultura, né? E eles reclamam de uma coisinha muito simples, que é espaço para trabalhar. Né? A gente vai recuperar o mais rápido possível o Teatro Municipal, né? As praças e o poliesportivo, tanto do centro de Cabo Frio quanto do Jardim Esperança, já que o de Tamoio se encontra numa situação bem melhor. Mas os outros dois, né, precisam ser restaurados, porque a gente entende que educação, cultura e esporte têm que andar junto. Né? A questão do meio ambiente também. E a cultura não vai servir só para a educação, não. Vai servir também para o turismo, porque o turista vem, ele vai à praia, mas ele precisa ter outros atrativos. Né? E a cultura está pronta para isso. Nós temos muitos grupos de teatro em Cabo Frio, né? Muitas bandas de música, então a gente vai aproveitar todo esse capital, né? esse povo que trabalha com cultura, para poder fortalecer tanto a educação quanto o turismo. Professor Roberto Povas, professor Bertinho, PSOL, número 50. Professor, o senhor tem 3 minutos para se dirigir àquela Câmara e tentar conquistar os seus eleitores com o seu projeto de governo nessas eleições de 2020. Bem, eu, antes de tudo, quero te agradecer pelo espaço, né? E dizer o seguinte, dizer ao povo de Cabo Frio que no dia 15 de novembro, faça a sua escolha
não abra mão dos seus princípios. Não é isso? Vote naquele projeto que você acredita. Por exemplo, pode não ser o meu, pode ser um outro qualquer, não é? Mas vote naquele que você acredita. Esse negócio de que Cabo Frio não tem segundo turno, então eu tenho que escolher entre o pior e o mais ou menos, isso aí, a gente já viu o que aconteceu na eleição passada, né? Em detrimento do voto no PSOL, que apresentou uma chapa, Leandro e Betinho, votaram em outro candidato. E não passou 5 meses, já estavam reclamando do resultado. Então, dia 15 de novembro, vote 50. Vote nos vereadores do PSOL. A Câmara Municipal de Cabo Frio necessita de um vereador combativo, de alguém que possa defender o povo de Cabo Frio dessas mazelas que vêm acontecendo aí, né, por esse tempo todo. Eu quero agradecer a todos. Essa é a minha última entrevista antes das eleições. Então, dia 15, vote 50, PSOL. Muito bem, agradecendo ao professor Betinho do PSOL a participação aqui no Política com K, eleições 2020, e com essa entrevista nós encerramos a participação do PSOL, agradecendo mais uma vez ao professor Betinho e principalmente a você que assiste ao Política, assiste aos nossos canais, dão sugestão de pauta, e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.